Você gostaria de viver uma vida completamente segura, sem medo, sem estar andando assustado, com o que pode te acontecer? Então, eu quero te ajudar hoje. Deus tem promessas poderosas e maravilhosas e eu quero mostrar o quanto você está realmente guardado e coberto pelo Senhor. Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Lembrando que nós estamos com o nosso novo devocional, Presença do Pai 2026, 365 novas mensagens. Lembrando que agora nós temos um pensamento do dia, além do texto, do versículo, nós temos uma confissão da palavra, está muito mais completo. Você pode adquirir para você ou para dar de presente no link que aparece aqui na descrição da bio, tá bom? Muito bem. Você sabe, nós vivemos um tempo onde o perigo nos rodeia o tempo todo. Infelizmente, as pessoas lá fora, no mundo, estão sempre com medo. As pessoas hoje têm medo de sair de casa, dirigir carro, ir no banco, andar na rua. Muitos perigos, sejam de assaltantes, seja de pandemia, de doenças, de tantas coisas que vão produzindo uma coisa horrorosa e muitas vezes nós acabamos entrando nesse ciclo horroroso de medo e pânico, porque o inimigo ele tem tentado fazer as pessoas desse mundo prisioneiras dentro das suas próprias casas, como foi na pandemia, prisioneiras do medo, prisioneiras de tudo isso que nos cerca. Mas, para você que crê e nasceu de novo, a boa notícia é que você é filho de Deus. E isso significa muita coisa. Você não pertence mais a esse mundo. Por isso você não precisa mais ser um prisioneiro do mundo. E muito menos um prisioneiro do medo. E isso é muito importante porque libera você para crer e experimentar tudo que o Senhor tem para você. A promessa de Deus, você sabe muito bem no Salmo, é que nós estamos cobertos por suas asas. E segundo a Escritura, quando a gente vai olhar realmente sobre a cobertura de Deus, você vai descobrir que existem quatro coberturas de Deus sobre as nossas vidas. Isso é muito tremendo, não é? E eu quero compartilhar com você essas verdades profundas da palavra de Deus, hoje e nos próximos dias. Você fala assim para mim, pastor, baseado no que você pode afirmar que estamos 4 vezes protegidos? Muito bem. Para entender isso, nós precisamos entender como era o tabernáculo. No Velho Testamento, tinha o tabernáculo e tinha a Arca da Aliança e Deus morava lá. Era a casa de Deus, Hoje Deus habita em nós. E segundo a descrição bíblica, o tabernáculo tinha 4 coberturas. E ele fala dessa cobertura como uma proteção. E, talvez, eu não sei se você está familiarizado com o tabernáculo, você já ouviu falar dele, alguma coisa assim. Ele era um lugar que tinha 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas o átrio era uma parte externa, não era realmente o tabernáculo, propriamente dito. Mas ele era constituído apenas do lugar santo e do santo lugar onde ficava a Arca da Aliança. O tabernáculo, ele era feito de madeira coberto de ouro. E a madeira, por quê? Porque a madeira aponta para a natureza humana, fala do aspecto humano de Cristo. E o ouro fala da natureza de Deus. Cristo é homem e é Deus, e nós hoje somos homens e estamos cheios de Deus. Nós hoje somos o tabernáculo de Deus na terra. E nós somos madeira, como eu disse para você, coberta com o ouro da natureza de Deus que agora habita em cada um de nós. Isso é maravilhoso e é poderoso. A madeira naquela época usada era madeira de acácia, uma madeira muito dura, torta, difícil, Era uma madeira que cresce no deserto e nós éramos duros. Essa árvore, a acácia, ela não tem beleza. E assim éramos nós, sem beleza, sem utilidade no que tange à presença de Deus. Não tínhamos, Mas a Bíblia diz que ele veio e nos burilou, nos lapidou, nos deu uma nova forma,
nos cobriu com o ouro da sua justiça, da sua vida. E agora, eu e você fomos feitos casa de Deus. Uau! Isso é tão maravilhoso, né? Vamos escrever isso? Pega o seu caderninho aí de anotações ou escreve aí nos comentários. Eu fui feito casa de Deus. Eu fui feito casa de Deus. Aleluia. Isso não é pouca coisa, ter a consciência de que Deus habita dentro de você. Essas tábuas de ouro que faziam ali o tabernáculo, elas estavam solidamente edificadas numa base de prata. Sabia disso? E a prata na Bíblia simboliza a redenção, perdão dos seus pecados, que Deus te redimiu das mãos do diabo, redimiu da maldição, redimiu do pecado. Ou seja, nós fomos comprados por Ele por um alto preço. E hoje nós estamos fundamentados não nas nossas obras, no que fazemos ou deixamos de fazer, nem no que nós merecemos ou deixamos de merecer. O nosso alicerce é a prata de Cristo, a justiça de Cristo, a obra redentiva de Cristo, o sangue de Jesus, que pagou esse preço de redenção por todos nós. Por isso que ela é firme, que ela é segura, ela é garantida. Eu e você éramos escravos, debaixo da opressão do diabo, mas a Bíblia diz que Cristo veio e nos comprou, e Ele hoje é o nosso alicerce. Vamos ler isso aqui em 1 Pedro 18, 19? Deixa eu ver. 1 Pedro, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, olha o que diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Isso é poderoso. Veja, essas tábuas, elas erguidas, então é que elas recebiam uma cobertura de 4 níveis, 4 materiais diferentes. E essa cobertura que o salmista tinha na mente quando ele declarou o Salmo 91, no verso 4, que diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e é escudo. Então veja que a cobertura sobre o tabernáculo, como eu disse para você, ela tinha 4 camadas, que significam os 4 aspectos de Cristo. Você pode olhar depois lá em Êxodo. E todas essas camadas juntas representam a completa proteção de Cristo sobre nós. E nos próximos vídeos devocionais, eu quero te mostrar o significado de cada uma delas. Mas agora, eu quero que você viva sem medo, sabendo que você é esse tabernáculo de madeira, que é a sua parte humana, revestida do ouro, que é a vida de Deus, a divindade de Deus, a natureza de Deus está te cobrindo. E você está fundamentado numa base de prata, ou seja, você foi completamente perdoado. Seus pecados estão todos pagos. Por isso não há mais culpa, nem condenação, nem maldição alguma para você. E porque você foi comprado e redimido, o diabo não pode requerer nada de você, a lei não pode colocar nenhuma maldição sobre você, mas mais ainda, os céus estão agora obrigados por força de lei, por causa da obra de Cristo, que é perfeita, e está sobre você, a liberar bênçãos e favor sobre a sua cabeça. Isso precisa produzir um liberar de confiança e fé no seu coração. Porque como tabernáculo de Deus, você agora é a habitação de Deus. Deus habita em você. Por onde você anda. Isso deve tirar todo medo do seu coração. Porque agora você é uma pessoa muito abençoada. Porque se tornou a casa de Deus. E nas próximas lives eu vou te mostrar que essa casa está 4 vezes cobertas e protegida. Para que mais do que nunca você viva uma vida segura e completamente sem medo. No nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Assim que eu terminar aqui, pega o link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e abençoa a vida de alguém. Não se esqueça de clicar aqui e seguir o nosso canal. Amém? Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro
para que eles tenham a firme confiança de que agora, como casa de Deus, tabernáculo de Deus, aqueles que foram revestidos pela natureza divina, pelo ouro divino, se tornaram habitação de Deus e estão fundamentados em bases de prata, estão livres da maldição, da morte, da pobreza, da doença e estão debaixo de grande bênção e favor, porque foram comprados por alto preço pelo sangue do Cordeiro. Que todo medo saia do coração deles, que eles possam descansar em plena paz e segurança, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe.